Miyamoto, provavelmente o melhor game designer de todos os tempos que a nossa indústria já teve. Os jogos dele podem não ser os seus favoritos, e eu confesso, Unity, que também não são os meus. Mas, até eu tenho que confessar que o trabalho de vida desse cara é incrível. Com certeza, o cara é um símbolo até... Pra quem não sabe quem ele é, sabe os jogos que ele fez. Exatamente, toda uma geração. Exatamente. E se você não sabe de quem a gente tá falando, ele foi responsável simplesmente pelo Mario, Donkey Kong e o Zelda. Talvez uma das suas qualidades seja não entrar na moda que todo mundo esteja fazendo. Em 1998, ele explica por que não estava fazendo jogos multiplayers. E ainda ele explica por que não estava colocando microtransações em jogos mobiles do Mario, por exemplo, em 2016, indo totalmente contra a maré do mercado mobile. O Miyamoto tem o diferencial de não ser um programador e sim um designer. Isso pode ser óbvio hoje, mas no começo da indústria era normal que os programadores fossem os únicos desenvolvedores e planejassem o jogo inteiro. Mas a sua geração começou a mudar isso. Artistas e game designers começaram a ganhar espaço na indústria. No começo da sua carreira, Miyamoto era aprendiz do departamento de planejamento da Nintendo e fazia arte externa para as máquinas de fliperama. Em 1980, ele teve seu primeiro grande desafio. A Nintendo enviou para os Estados Unidos 3.000 arcades do jogo Radar Scope. Só que o jogo não vendeu muito bem e acabaram ficando 2.000 máquinas encalhadas. Para tentar escapar do prejuízo, eles optaram por manter as máquinas e trocar o jogo dentro delas. E Miyamoto foi escolhido como responsável para resolver essa difícil situação. A ideia original do Miyamoto era criar um jogo do Popeye, indo resgatar a Olivia do Brutus. Mas eles tiveram alguns problemas com os direitos autorais e tiveram que trocar os personagens. E assim o Brutus virou o Donkey Kong, a Olivia virou a Pauline e o Popeye virou o Jumpman. Um nome improvisado que depois viria a se tornar o nosso tão famoso Mario. Nem precisamos dizer que o jogo foi um sucesso, e Miyamoto depois foi escalado para criar vários outros jogos, como Donkey Kong Jr., Mario Bros., The Legend of Zelda. Ele praticamente é um sinônimo de sucesso. E por quê? Miyamoto diz: em um jogo, o primeiro jogador precisa ter a sensação de realização. Ele precisa sentir que fez alguma coisa. E então vai ter a sensação de satisfação de ter conseguido completar algo. Quando eu me aproximo do design dos meus jogos, o que eu tenho que pensar é como eu estou mostrando uma situação para o jogador, transmitindo para ele o que ele deveria fazer. No Mario, você continua indo para a direita até alcançar o seu objetivo final. No Donkey Kong, você continua escalando até resgatar a princesa capturada. Parece muito simples, mas é incrível quantos jogos falham nisso. Observe a primeira frase do Mario, por exemplo. Ela é pensada para te ensinar naturalmente como todo jogo funciona. Mesmo o Mario estando sempre no meio da tela, no começo da fase, ele está bem mais para a esquerda, deixando um espaço grande para a direita, naturalmente dizendo para onde ir. Logo em seguida você encontra o primeiro inimigo, e se encostar nele, volta para o começo, sem quase nenhuma penalidade, e você já entendeu que tem que evitar de tocar em alguns personagens. Logo em seguida você encontra blocos com interrogação piscando. Novamente, naturalmente te convida a interagir com eles, e quando você faz, você é recompensado. E quando você acerta o bloco com o cogumelo, o level foi feito para que seja muito difícil você não pegar esse cogumelo, e visualmente você vê o Mario crescendo. Portanto, em alguns segundos você já aprendeu todas as mecânicas básicas do jogo sem nenhum texto aparecer na tela. Outro ponto que Miyamoto defende é a qualidade da imersão dos jogos. Ser capaz de sentir o mundo que você está imerso, de que você se tornou um herói, que você foi corajoso mesmo se estivesse chorando. Outro ponto importante sobre a imersão nos jogos é por onde você vai controlar os personagens. E a Nintendo sempre foi inovadora nos seus controles. Foi a primeira a ter botões direcionais de um lado e os de ação do outro. No Super Nintendo, o icônico controle que foi o primeiro a ter botões na parte de cima do controle, para que você usasse os indicadores também, não apenas os polegares. Além do controle do Nintendo 64 ter o analógico com rotação em 360, apesar que com essas três bases gerou muitas polêmicas de qual é a melhor forma para se segurar o controle. Além disso, foi a primeira empresa a apostar pesado em controles por movimento pelo Wii. Mas com o passar dos anos, o domínio da Nintendo sobre o mercado teve algumas quedas. O Nintendo Wii U flopou, o 3DS estava com as vendas abaixo do esperado, mas um dispositivo estava com as vendas mais altas do que nunca. Os celulares, e em 2016 a empresa optou por lançar um dos grandes jogos da franquia fora de um console exclusivo, e assim entraram no mercado mobile e criaram o Super Mario Run. Um jogo que, nas palavras de Miyamoto, era focado em trazer de volta os jogadores de Mario, que com o passar dos anos pararam de jogar a franquia, talvez pelos controles terem ficado mais complexos, então o jogo foi focado mais em acessibilidade. O resultado final é um jogo que qualquer um poderia baixar e jogar, desde iniciantes até os mais experientes. Se você concorda que o trabalho do Miyamoto o torna digno de chamar do melhor game design de todos os tempos, deixa um joinha aqui pra gente.
Se você acha que outra pessoa merece esse título, deixa aqui nos comentários que vamos adorar ver essa discussão com vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para mostrar o conhecimento total desse gênio Miyamoto. Quisemos fazer aqui uma pequena homenagem para ele. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!